Capítulo 5, vamos ler os 4 primeiros versos desse capítulo. Diz assim as Escrituras, irmãos: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão, Vamos à presença de Deus mais uma vez, irmãos, em oração. Senhor, nós te exaltamos pela bênção de podermos cultuar ao Senhor nessa tarde e também pela bênção de podermos ouvir a Tua voz por meio da pregação do Evangelho. É a nossa vida, Senhor. A nossa salvação eterna depende da Tua palavra, do poder, da graça sobre nós, revelando Jesus Cristo a cada um de nós. Então, Senhor, apieda-te da nossa alma, faz-se ouvir, ó Deus, fala com o Teu povo, fala conosco, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Essa é a essência da verdadeira religião, irmãos. A necessidade de um mediador entre Deus e o homem. É impossível para o homem relacionar-se com o Criador por si mesmo. Ele precisa de um mediador, ele precisa do sacerdote para fazê-lo, nesse caso, do sumo sacerdote. É necessário que ele exista, é necessário que ele seja real, porque senão não haverá possibilidade de reconciliação entre o homem e Deus. O pecado, ao entrar no mundo, criou a profunda necessidade de um mediador. Não havia um mediador no Éden, porque não havia pecado. Não havia necessidade de uma mediação no Éden, porque o pecado não havia entrado no mundo. Uma vez que o pecado adentrou o mundo, a ruptura da relação entre o homem e Deus se tornou uma grande realidade. Por isso, agora é impossível aproximar-se de Deus sem a presença ou a realidade de um sacerdote, nesse caso, mais uma vez, do sumo sacerdote. O texto do livro de Hebreus que estamos estudando, que começou no final do capítulo 4, no verso 14, e vai até, irmãos, o capítulo 11 do livro de Hebreus, você vai encontrar uma tese única. O Senhor Jesus Cristo é maior do que Abraão, ou melhor, é maior do que Arão. Nós já sabemos que ele é maior do que Moisés, nós já sabemos que ele é maior do que Josué, nós já sabemos que ele é maior do que os anjos. Agora ele vai provar que ele é maior do que Arão, o sumo sacerdote de Israel. O nome que é dado a ele já no capítulo 4, no final da carta aos Hebreus, do capítulo 4, verso 14 a 16, não é que Cristo é o sumo sacerdote, ele é o grande sumo sacerdote. É só você voltar comigo para o verso 14 do capítulo 4, quando ele diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Entenda, ele não é apenas o sumo sacerdote, ele é o grande sumo sacerdote. E aqui é óbvio que existe, nesse caso, um aprofundamento dessa verdade que foi anunciada nos versículos anteriores. Agora, por toda essa sessão, nós vamos aprender passo a passo o que significa Jesus Cristo é o nosso grande sumo sacerdote.
passo a passo, detalhe a detalhe, comparando o sumo sacerdote do Antigo Testamento com a pessoa de Jesus Cristo. Então, o texto começa com um conectivo. Volte comigo para o capítulo 5, verso 1. Por quê? Então, esse conectivo aqui, irmãos, claramente lida com aquilo que precede. Não é? Essa conjunção aqui trata daquilo que fala anteriormente. E o Senhor Jesus Cristo, Ele tomou sobre si na encarnação, irmãos, a natureza humana. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Agora, Ele vai mostrar por que Cristo precisava ser homem. E nesse contexto Ele descreve o que era necessário para que existisse o sacerdote no Antigo Testamento. O que era necessário para que houvesse um sacerdote no Antigo Testamento. E aqui nós podemos começar, irmãos, não é, pensando nos seguintes pontos importantíssimos para nós. O que nós vamos aprender aqui é acerca da natureza do sacerdócio, da natureza do sumo sacerdote. Como é que o Senhor descreve a necessidade e o trabalho dele desde o período do Antigo Testamento. Uma característica essencial, irmãos, do sumo sacerdote é que ele é escolhido entre os homens. Preste atenção no verso 1, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, somente aquele, irmãos, que foi em si mesmo homem, está adequado para servir como representante dos homens diante de Deus. Nenhum anjo, por exemplo, seria capaz de assumir tal ofício, porque para ser de fato o sumo sacerdote, ele precisava ser homem. O anjo, ele é espírito. Isso é um elemento importante. E entra outro detalhe, é que quando o Senhor Jesus Cristo morre pelo pecado do seu povo, ele não morre pelos anjos, porque ele não os representava quando veio ao mundo para salvar o seu povo. Por isso que os anjos que caíram estão eternamente condenados, e estão salvos aqueles que não caíram e foram eleitos desde toda a eternidade, mas não há redenção para os anjos. Lembrem-se, por exemplo, irmãos, no capítulo 2 do mesmo livro de Hebreus, no verso 16, ele diz assim: pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Ora, entenda, o anjo não poderia ser socorrido e não poderia socorrer. Por que não poderia socorrer? Porque ele não poderia ser simpático, isto é, ele não poderia entender o sofrimento do homem. Para que ele pudesse ser redentor, ele deveria se tornar homem para sofrer como homem, como a Escritura claramente nos ensina. Não poderia ser anjo, literalmente. Em particular, irmãos, um homem deveria ser aquele escolhido como o sumo sacerdote. E ele é qualificado para agir no lugar de homens. Martinho Lutero, comentando esse texto, diz o seguinte: não é suficiente para um cristão crer que Cristo foi instituído sumo sacerdote para agir no lugar dos homens, a menos que também ele creia que ele mesmo é um desses homens por quem Cristo foi apontado como sumo sacerdote. Preste bem atenção, não basta crer que Jesus Cristo foi apontado como homem para ser o nosso Salvador ou sumo sacerdote. Eu preciso crer também que ele me representa, isto é, ele é o meu representante. Não é apenas o representante da humanidade, mas o meu representante, o que diz Martinho Lutero. Então, quando nós olhamos para esses princípios aqui, irmãos, em operação sob o Antigo Testamento, o requerimento de que Moisés, quando foi chamar Arão e toda a companhia sacerdotal, ele o fez dentre os filhos de Israel, a quem eles iriam representar.
Ele fez isso dentre os filhos de Israel. Por exemplo, se você abrir sua Bíblia comigo, lá em Números, no capítulo 8, eu queria que você mantivesse o livro de Números aberto, porque voltaremos a ele pelo menos mais 2 vezes. Números capítulo 8, versículo 6. Preste atenção nas palavras, irmãos. Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Essa é a linguagem bíblica. A ação do sumo sacerdote no lugar dos homens, irmãos, era em relação a Deus. Veja como diz o texto ainda em Hebreus 5, 1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus. Concernentes a Deus. Como é que ele funciona? Como é que o sumo sacerdote funciona? Primeiro, você sabe de onde ele vem. Ele vem de dentre os homens. Segundo, como é que ele funciona, irmãos? Em outras palavras, não é? Como é que ele é o mediador? Ele é mediador entre quem? Não é entre homem e homem, mas entre Deus e os homens. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Esse é o significado do sumo sacerdote, irmãos, entrar no Santo dos Santos, no santuário, cheio da glória e da presença de Deus, no dia da expiação, como está lá em Levítico capítulo 16. Ele adentra lá, irmãos, no verdadeiro santuário, se tornando a segurança e o mediador desse pacto. Ele, ao fazer isso, ele representa todos aqueles por quem ele veio com o sangue do Cordeiro, por quem ele morreu. O Cordeiro foi morto. Ele adentra a presença de Deus. Esse é o lugar do sumo sacerdote. Ele adentra o santíssimo lugar. O sumo sacerdote, ele uma vez por ano, ele adentrava o santíssimo lugar. Ele, como vamos ver aqui, lá embaixo, confessando os seus próprios pecados e o pecado do povo. Na mesma carta aos Hebreus, veja a diferença de Cristo, irmãos, com respeito a isso. Hebreus capítulo 7, verso 22, assim diz a Escritura Sagrada. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles, se referindo ao sacerdote e sumo sacerdote do Antigo Testamento, ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, Cristo, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Tem o seu sacerdócio imutável. É o mediador entre Deus e os homens, concernente às coisas de Deus. Outro ponto aqui importante, sugerido pela declaração, irmãos, de que todo sumo sacerdote, ele é apontado. Volte comigo no texto, veja só, o texto diz, constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens. Veja, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Que ponto interessante, irmãos. Aqui, quando ele descreve essa expressão, tem o sacerdote sendo tomado dentre os homens. Isso é melhor trabalhado, por exemplo, no versículo 4. Ninguém toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus. Ele é apontado por Deus, ele é chamado por Deus para aquele trabalho. Significa isso algo interessantíssimo, porque aqui nós temos literalmente uma voz passiva, implicando, irmãos, que não é o sumo sacerdote que aponta a si mesmo, mas ele é apontado por Deus, ele é chamado pelo próprio Deus. Esse é um ofício que não está associado à honra, à glória, a poder. Esse é um ofício que está associado com humildade, serviço, não com soberba e não com ambição.
Esse é um ofício que diz respeito ao serviço, é Deus quem chama. Esse tema vai ser melhor desenvolvido, como eu falei, a partir do verso 4. Nós vamos hoje até o verso 4 nesse sentido. Isso aqui é importantíssimo. Um comentarista, irmãos, chegou a dizer as seguintes palavras, declarando o seguinte: entenda, o sumo sacerdote não é apontado por amor de glória ou da glória pessoal, nem por amor de amontoar riquezas, nem por amor do enriquecimento dos seus parentes. O comentarista adiciona: se qualquer um ele perguntar qual o trabalho que ele faz, ele diz, ele é um trabalho de pastor, não de mercenário. Ele é chamado por Deus para esse fim. Ele não é um mercenário que vai se beneficiar desse papel. A primeira função do sumo sacerdote, como representando os seus irmãos, os homens, diante de Deus, sabe qual é a primeira função dele? Oferecer dons e sacrifícios. Veja o verso finalzinho, irmãos, ainda o versículo 5, no verso 1, melhor, do capítulo 5, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelo pecado. Dons e sacrifícios. Essas duas palavras aqui, elas têm uma amplitude de significado, de conotações do Antigo Testamento muito grande, irmãos. Mas elas apresentam dois aspectos diferentes da mesma coisa. Que isso significa dizer, oferecer aquilo que foi sacrificado, seja animal ou vegetal, ou algo que tem derramamento de sangue ou não tem derramamento de sangue. A primeira coisa era trazido como um presente, como um dom. Era trazido como um dom, literalmente, e também como um sacrifício. Aquilo que era o sacrifício que era feito externamente, era entregue a Deus como dom e ao mesmo tempo como um sacrifício. Particularmente é o propósito desses dons e sacrifícios, irmãos. Eles eram oferecidos, como o texto afirma, pelos pecados. Veja o que o texto diz. Como sacrifícios pelos pecados. Então não há dúvida. No final você não pode ter dúvida de que ele tinha em mente aqui que aquilo que era feito pelo sumo sacerdote no dia da expiação está relacionado à expiação de pecado. A expiação de pecado. Se você pegar o texto de Levítico, no capítulo 16, por favor, Levítico 16, verso 16, que é o texto específico que trata desse tema. Abra lá comigo, irmãos, mais uma vez, o Antigo Testamento, Levítico 16, verso 16. Diz assim a palavra de Deus. Capítulo 16, apenas o verso 16. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. Perceba, por que ele oferece? Por causa dos pecados. Exatamente, fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel. Esse ofício tinha uma preocupação acima de todas elas, que é o problema mais radical da natureza humana, que é a pecaminosidade e a necessidade da reconciliação com Deus. Esse era o intento, irmãos, de todas as ações dos sacerdotes, todas, que era literalmente alcançada na maior expressão no dia, uma vez por ano, no dia da expiação, quando naquele dia você tinha o que se chama de bode emissário, quando o sumo sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça do bode emissário, em que o pecado do povo e dele era levado ao animal e ele
fugia para o deserto, levando para longe o pecado do povo. E ao mesmo tempo o sacrifício do cordeiro, que era imolado e era derramado sobre a tampa do propiciatório. E ali os pecados do povo representados eram perdoados pelo próprio Senhor. Então, o aspecto central do trabalho do sacerdote, do sumo sacerdote, era pelo perdão dos pecados do povo. Era esse o princípio. E aí nós temos o verso 2 e o verso 3, que ainda continua discorrendo acerca da natureza e do propósito e da função do trabalho do sumo sacerdote. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Perceba, por que tinha de ser dentre os homens? Para que ele pudesse, irmãos, compreender o estado e a situação da alma do povo. Porque ele mesmo era pecador, ele mesmo lidava com as suas fraquezas e ele precisava compreender o estado daqueles por quem ele estava oferecendo sacrifício. Há uma correspondência clara, irmãos, entre aquilo que é dito no capítulo 4, verso 15, com o que é dito agora. Volte comigo, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem cometer ou sem pecado. Ele se apiedou das nossas fraquezas, ele simpatizou das nossas fraquezas. O sumo sacerdote, no seu ofício em geral, ele era incumbido a ele, irmãos, lidar gentilmente com aqueles por quem ele ministra. Por quê? Porque, segundo o texto, no verso 2, ele é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois ele mesmo está rodeado de fraqueza. Simpatia ou compaixão, gentileza no trato com outros, isso aqui anda de mãos dadas. Essa gentileza, irmãos, apaixonada, cheia de compaixão, ela flui da comunidade dos fracos. Todos somos fracos, todos carecemos, todos necessitamos. Esse é um ponto importantíssimo que precisa ser melhor apurado, porque isso também está descrevendo Cristo. Em que aspecto esse texto tem a ver com Cristo e Cristo está distante desse texto também? Perceba, irmãos, a fraqueza que Cristo experimentou na sua natureza humana, que é a base dessa comunhão que Ele tem conosco na nossa fraqueza, é manifestado literalmente nas tentações que Ele constantemente teve de batalhar e de sofrer e de passar por todas elas, culminando na experiência última da fraqueza da morte. Só um detalhe diferente desse sacerdote: Cristo nunca cometeu pecado, mas Ele se compadeceu dos homens, literalmente. Se você voltar comigo, por favor, em Hebreus, apenas no capítulo 2, verso 9, preste atenção, irmãos. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Veja o verso 10 do mesmo capítulo. Ele diz assim, no capítulo 2, no verso 10, ele diz assim: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Quem é esse? Quem são, irmãos? Quem é o que santifica como os que são santificados? Ele se refere tanto a Cristo quanto os que são salvos por Ele. Vêm de um só. Quem significa o quê? Vem da mesma natureza. São homens. Todos vêm de um só. Por isso é que Ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, porque Ele tem a mesma natureza, Ele não se envergonha de chamá-los irmãos. Veja ainda, por favor, no mesmo capítulo, verso 14, veja que coisa:
Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, isto é, também Cristo, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Agora veja o verso 17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Veja, era necessário que ele fosse semelhante aos irmãos, para que fosse fiel e sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Agora veja o verso 18, a glória dele, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Veja, irmãos, enquanto que o sumo sacerdote no Antigo Testamento não era requerido dele não pecar, mas a mesma natureza, ele tinha de ser homem, porque nenhum deles poderia não pecar, porque ordinariamente são da descendência de Adão. Se você for para o capítulo 4, verso 15, que nós acabamos de ler, então ele diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Veja, irmãos, a fraqueza que é a consequência, veja, literalmente, não, em dois aspectos elas precisam ser discernidas. A fraqueza de Cristo aqui diz respeito não à depravação humana, mas à natureza humana. Os sacerdotes, eles eram fracos porque havia depravação humana, eles eram pecadores, e Cristo não era pecador, ele não nasceu em pecado. Então havia nele a natureza humana, em outras palavras, entenda, ele era verdadeiro homem, ele tinha as enfermidades da natureza humana, mas não nasceu em pecado. A fraqueza que resulta da queda do homem explica a necessidade para o surgimento do sumo sacerdote levítico, para que ele ofereça sacrifícios pelos nossos próprios pecados e pelos seus pecados. Veja bem como o texto vai dizer no verso 2, veja só, irmãos, é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Esses sacerdotes aqui, eles estão rodeados de fraqueza. A fraqueza de Cristo não era porque ele pecava, mas porque ele se fez verdadeiro homem e se tornou sujeito a toda tentação sem nunca cometer pecado. Essa fraqueza, irmãos, Cristo não compartilha. O texto diz no verso 15, sem pecar. Ele foi tentado em todas as coisas sem cometer pecado. Nenhum deles pode dizer que nunca pecou, porque eles nasceram em pecado. Jesus não nasceu em pecado. Por isso ele poderia, em tese, não pecar. Sendo Deus, é impossível pecar, mas entenda, ele poderia ser tentado a pecar. Por isso ele vence a tentação sem cometer pecados em nosso lugar. Cristo não compartilha da nossa pecaminosidade. E o fato dele não compartilhar disso, isso não invalida ele se tornar o nosso sumo sacerdote. Irmãos, nem mesmo o que ele sente por nós em hipótese alguma. O ponto comum conosco é o fato de que ele tem a mesma humanidade e toda a humanidade está sujeita à tentação ou a ser testado. A diferença entre Cristo e nós é que ele infalivelmente
venceu todas as tentações, enquanto nós somos vencidos pelas tentações com a nossa própria força. Para que ele se tornasse o nosso sumo sacerdote, irmãos, nas coisas que são dignas para nós. O sumo sacerdote levítico, os sumos sacerdotes no período do Antigo Testamento eram pecadores e por isso eles precisavam fazer expiação não apenas pelo povo, mas também por eles mesmos. Sacrifícios por eles mesmos. Cristo não compartilha disso com eles. Em nenhum momento isso pode ser dito, não é? E então o que nós poderemos dizer, sem medo de errar, nós sempre somos perdedores sem Cristo, e Cristo foi vitorioso todo o tempo. Todo o tempo. Para que Cristo se tornasse então o nosso companheiro e nos socorresse, ele não poderia ter cometido pecado, porque se Cristo pecasse, não haveria salvação para nós. O sistema do Antigo Testamento era um sistema falho e temporário. Se fosse perfeito, não haveria necessidade do grande sumo sacerdote que nunca cometeu pecado. Por isso, todo o sistema do Antigo Testamento é falho. Daí você vai entender a razão da instrução do autor da carta aos Hebreus, à igreja, que estava tentando voltar ao judaísmo, voltar àquilo que apontava para Cristo. Cristo é o grande sumo sacerdote. Como vocês vão depender daquilo que era passageiro e imperfeito no Antigo Testamento? Isso é a grande glória dessa verdade, irmãos. Era tão inadequado a estrutura do Antigo Testamento que eles aguardavam ansiosamente pela chegada do perfeito, do sumo sacerdote, do Cristo que viria e iria cumprir tudo o que havia sido estabelecido no Antigo Testamento. Ele é competente para nos socorrer. E que tipo de sacrifício ele fazia? Preste atenção, volte comigo no verso 3 agora, irmãos, ele diz assim: e por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados tanto do povo como de si mesmo. Mas veja, ele oferece tanto pelo povo como por ele mesmo, porque ele é pecador, o sumo sacerdote do Antigo Testamento. Mas ele oferecia 2 tipos de sacrifício. Volte lá no verso 2. Que 2 tipos? Quais os 2 tipos? Ele diz assim: é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram. Então, havia um sacrifício por ignorância e por aqueles que erravam. O que significa isso, irmãos? Por que era necessário um sacrifício por ignorância e por aquilo que nós praticamos de erro? Isso é para dizer o seguinte, irmãos: eu preciso de um sacrifício que não perdoe apenas os pecados que eu sei. Eu preciso de um sacrifício tão perfeito que até os pecados de ignorância me são perdoados. Eu preciso de uma obra que ela complete tudo. Porque se eu for perdoado apenas pelos pecados que eu sei, nós estamos no inferno, irmãos. Porque na nossa vida, continuamente, é a luta, dizendo: Senhor, esquadrinha os meus pensamentos, vê se há algum caminho mau, me ajuda, Senhor. E quantas vezes na pregação, na leitura, o nosso coração é despertado para um pecado que nós nunca havíamos pensado antes. E o Espírito fala conosco por meio da pregação. E se Cristo não morreu pelos meus pecados, sejam eles erros ou de ignorância, não há esperança para mim. A expiação é necessária para os pecados conhecidos e não conhecidos. Se alguém vai ser verdadeiramente liberto do poder do mal, ele precisa ter
todos os seus pecados perdoados. E aí você ouve o próprio autor da carta aos Hebreus, que não nos deixa sair fora desse princípio. Capítulo 10, verso 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quanto estão sendo santificados. Com uma única oferta. Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Seja qualquer desses pecados, o Senhor Jesus morreu por eles, irmãos. E a última sessão, no último verso, ele diz: ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Ninguém toma essa honra para si mesmo. Esse apontamento, essa escolha, ela precisa ser entendido bem, irmãos. Ela depende do chamado de Deus. Isso não é uma instituição humana, mas uma vocação divina. Esse princípio é ilustrado pela referência à confirmação do chamado de Arão. Lembra que eu disse que nós voltaríamos para Números? Chegou a hora de voltarmos mais uma vez. Vocês vão lembrar do que aconteceu lá em Número 16, quando, na revolta de Corá, Datã e Abirão, que acusavam Arão de não ser único, e o Senhor se levanta para mostrar que Arão é aquele que foi chamado por Deus. Veja lá em Números, no capítulo 16, por favor, Números capítulo 16, no versículo 11. Veja o que diz a Escritura, irmãos. Número 16, verso 11. Pelo que tu e todo o teu grupo juntos estáis contra o Senhor, e Arão, que é ele, para que murmureis contra ele, mandou Moisés chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos, não subiremos. E aí, porventura é coisa de somenos que nos fizeste subir de uma terra que emana leite e mel para fazer-nos morrer neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipes sobre nós? Agora veja comigo o capítulo 17, por favor. 17. E aí, se você seguir na sequência, irmãos, o verso 20, mesmo do capítulo 16, você vai encontrar que eles foram castigados pelo Senhor. Ele diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão: apartai-vos do meio desta congregação e os consumirei num momento. E aqui você vai perceber, o Senhor vai fazer no verso 24, fala a toda esta congregação dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então se levantou Moisés e foi a Datã e Abirão, e após eles foram os anciãos de Israel, e disse à congregação: desviai-vos, peço-vos, das tendas desses homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, ao redor da habitação de Corá, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras que não procedem de mim mesmo. Moisés está dizendo: isso não foi de mim mesmo, não fui eu que me convoquei para esse trabalho, não fui eu chamado, e Arão não foi chamado senão por Deus. Não fomos nós que assumimos essa honra para nós mesmos, foi o Senhor quem nos chamou. E aí ele disse: se morrerem estes, com todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Se o Senhor não destruí-los, eu não fui enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo deles
se fendeu. O Senhor está dizendo, ele foi chamado por mim mesmo. No capítulo 17, ainda queriam levantar-se alguns homens para assumirem o cargo de sacerdote e sumo sacerdote no lugar de Arão. E veja o que vai acontecer. Capítulo 17, verso 1 em diante. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e recebe dele bordões, um pela casa de cada pai de todos os seus príncipes. Perceba, o que eles imaginavam? Cada príncipe de família, cada um deles imaginava que era o sumo sacerdote. E eles começaram a agir assim. Então ele diz, faz o seguinte, cada um traga o bordão de cada um dos sacerdotes da sua casa. E nós vamos ver quem é o sumo sacerdote. E aí, veja, verso 3, porém, o nome de Arão escreverás sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão, e os porás na tenda da congregação, perante o testemunho onde eu vos encontrarei. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá, assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. E aí o bordão que floresce é o bordão de Arão. Você vai ver na sequência do texto. O que ele está dizendo aqui em Hebreus, irmãos, é exatamente uma descrição daquilo que aconteceu lá. É só você voltar ao capítulo 5, veja, de novo, no verso 4, ninguém postou esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Como aconteceu com Arão. Essa não é uma função de honra eclesiástica para aqueles que não foram divinamente chamados. Em hipótese alguma, irmãos. Aquele que se coloca, é aquele que busca a sua própria glória, aquele que busca a sua própria honra, aquele que se torna bispo na igreja para usurpar o direito que não pertence a ele e usurpar a glória de Deus. Esse não recebe glória, mas juízo da parte de Deus. Martinho Lutero, comentando esse texto, disse: o ofício de um bispo é nada se não for trabalho, e um bom trabalho. Não é honraria, é trabalho, é serviço. Até o texto que pode nos confundir quanto a isso nos parece mais claro agora. 1 Timóteo 3,1, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja, excelente serviço almeja. Não honraria, não glória para si mesmo, em hipótese alguma. Irmãos, não é o desejo de uma vida ociosa e de prazer daqueles que têm alto ofício, mas daqueles que descem e sofrem com um povo como Cristo, o nosso grande sumo sacerdote. Não foi ele que disse, eu quero, foi o Pai que disse, tu és aquele que vai redimir aqueles que eu amo antes da fundação do mundo. Voluntariamente ele veio, mas foi o Pai que apontou. Foi o Pai que apontou. Porque, irmãos, isso traz algumas implicações para a vida da igreja que são, eu diria, preciosas em todos os sentidos. Eu queria, podendo aqui falar, irmãos, para a liderança, para os pastores, para os presbíteros, não é? Como é que nós podemos seguir Cristo nesses princípios, irmãos?
Jesus Cristo disse, quando recebeu o Espírito que desceu sobre ele ali no batismo, depois da tentação, ele cita o texto de Isaías 61, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar, para pôr em liberdade, para sarar. Ele me ungiu para esse serviço. Esse é um elemento glorioso quando nós pensamos, irmãos, na pregação do Evangelho, no chamado até mesmo da pregação. Se você pegar, por exemplo, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, no verso 14, o apóstolo Paulo diz assim: como, porém, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados? Perceba, não sou eu que me envio, ele é enviado, sempre é na voz passiva, ele foi apontado, ele foi enviado, ele foi chamado. Ninguém pode simplesmente se autodeclarar pastor, ninguém pode se autodeclarar bispo de uma igreja, ninguém pode se autodeclarar presbítero de uma igreja. É necessário que o Senhor faça. Isso se dá, irmãos, de maneira preciosa na vida da igreja. Primeiro, essa pessoa precisa conhecer a doutrina da religião cristã acima das pessoas ordinárias. Deve ser aquela pessoa que estuda a palavra mais do que as outras, ora ao Senhor, e que em uma certa medida, reconhece, irmãos, e é reconhecido pela igreja como alguém que tem a condição de fazer o ministério. A igreja o reconhece assim, não é ele que se auto-reconhece. É verdade que precisa partir do indivíduo, o desejo e a declaração, e a igreja vai reconhecer isso nele. Isso é fundamental para a vida da igreja. É necessário que ele tenha aptidão para ensinar, irmãos, porque ele tenha alguma destreza, alguma habilidade em se comunicar e comunicar aos outros. Tal conhecimento não basta apenas saber, ele precisa saber comunicar essa verdade. Ele precisa estar pronto, numa certa medida, para assumir esse trabalho assim que chamado por Deus. Ele precisa ouvir o chamado de Deus por meio da igreja do Senhor. Ninguém pode assumir isso para si mesmo. É necessário que seja como foi o caso de Cristo. Porque, irmãos, quando no ministério nós passamos por muitas lutas e às vezes oposição, se nós não tivermos a consciência do chamado, nós não temos como nos manter na presença de Deus e no próprio ministério da palavra. Tantas vezes você pode simplesmente desistir, mas nós não somos como aqueles que retrocedem. Nós seguimos para o alvo. Mas deixa eu falar também, irmãos, por favor, não apenas aos líderes, aos pastores e presbíteros, mas deixa eu falar aos pais, especialmente aos homens. A pergunta 31 do Catecismo de Heidelberg pergunta assim, irmãos: por que Jesus é chamado o Cristo? Por que Jesus é chamado o Cristo? Dentre as muitas respostas, uma dessas respostas, ele diz, no que diz respeito ao sacerdócio de Cristo, ele diz: para que ele seja nosso sumo sacerdote, que por um só sacrifício do seu corpo nos redimiu, e ele faz contínua intercessão com o Pai por nós.
Ele morreu pelos nossos pecados e Ele intercede por nós. Como é que você exerce isso na sua casa? O Senhor Jesus Cristo, ao descrever o papel do marido, diz: marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. O sacrifício por ela. Essa expressão utilizada no texto, irmãos, nos ajuda a entender que nós devemos amar como Cristo amou a igreja, literalmente. Nós servimos como sacerdotes espirituais e que oferecem sacrifícios agradáveis ao Senhor dentro da nossa casa. E Paulo nos ensina isso. Que nós devemos andar em amor como Cristo também nos amou e se entregou por nós, oferecendo e sacrificando-se em nosso lugar. Essa é a linguagem bíblica. Significa então que você deve amar sua esposa como um sacerdote. Significa, irmãos, que você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. A igreja é um grupo particular de pessoas a quem Deus escolheu antes da fundação do mundo e chamou para a salvação. Embora o Senhor ame todas as pessoas da igreja, entenda isso, irmãos, Ele nos ensina que nós devemos amar a nossa esposa como Ele ama a igreja e deu a vida por ela. Você talvez não entenda quão importante é para sua esposa saber que você deixou tudo e todas e tudo por amor a ela, até que a morte os separe. Que glorioso é você saber, quando Cristo, irmãos, escolheu a sua igreja, quando o Senhor escolheu a igreja, antes da fundação do mundo, Ele não escolheu todo mundo, Ele separou um povo para si. E esse povo, essa é a glória que nós temos. O Senhor nos amou. Ele disse: eu não vos escolhi porque vocês eram mais numerosos ou mais poderosos, mas porque eu vos amei. É você dizer isso, irmãos. Você vai exercer o seu sacerdócio em casa, dando a vida por sua esposa. Você não imagina a segurança e a felicidade que os seus filhos receberão quando eles virem o amor que você tem pela mãe deles, de maneira exclusiva, um amor real. Os seus filhos vão se impressionar, dizendo: esse é um padrão que nos livra de tantos problemas dessa sociedade, do pecado. Um homem dentro da casa, bíblico, orienta toda a família. A moça vai dizer: eu quero casar com um homem igual ao meu pai. O rapaz vai dizer: eu vou cuidar da minha esposa como meu pai cuida da minha mãe. Ele orienta toda a estrutura da família, verdadeiramente. Mas não apenas isso, pais, interceda pelos seus filhos, ore por eles. Uma grande parte do trabalho do sumo sacerdote é a intercessão por nós. É um grande desafio que nós temos. Lembra de Jó? Acordava cedo, oferecia sacrifícios pelos seus filhos, porque eles poderiam ter pecado. Interceda pelos seus filhos, com santo temor. Interceda pelos seus filhos com urgência, irmãos. Interceda pelos seus filhos com perseverança. Interceda pelos seus filhos pela fé em Cristo. E a grande bênção, irmãos, é que nós vamos fazer isso
tendo o amparo e o socorro do verdadeiro, do grande sumo sacerdote, que é Cristo. É dele que vem o socorro. Ele que intercede por nós e nos sustenta e nos capacita a fazer aquilo para o qual nós somos chamados para fazer. Que sacerdote glorioso nós temos? Nós temos alguém maior do que um sumo sacerdote. Nós temos o grande sumo sacerdote, que morreu por nós e vive a interceder por nós. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Senhor nosso, quão glorioso é o teu nome em toda a terra, que do teu trono de glória permite que homens como nós aqui nesse local, incapazes, pecadores, indignos, escutem a tua voz, como o Senhor falava com o seu povo, face a face, por meio de Moisés. É como se estivéssemos assentados no monte em que Cristo se assentou ao nosso lado e passou a falar conosco. Senhor, quem somos nós? Que dignidade temos nós para recebermos tão grande benefício do Senhor? Sentados, cantarmos louvores ao teu nome e ouvirmos a tua voz. Fala conosco, Senhor, muda a nossa sorte. Nós carecemos de ti, Senhor. Nós somos fracos, pecadores, Senhor. Quantos defeitos. Então lembramos o único que nunca pecou e tem poder para nos livrar do pecado. É aquele, o nosso grande sumo sacerdote, Jesus Cristo. A Ele toda a glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor.